vocês também. Então eu vou deixar Maravilha. vocês começarem, aí no final eu pergunto. Tá, Fechou, boa. combinado. Você tá gravando, Daniel? Tô Depois a gente pode gravando. enviar E para aí ela? a gente manda depois pra ela se ela quiser. Perfeito. Melhor ainda. Maravilha, então. Maravilha. Boa. Combinado. Então, a gente fez uma apresentação aqui que eu vou compartilhar contigo, Lauren. Algumas coisas já estão no próprio PPT, algumas a gente vai complementando ali. E se em algum momento você também quiser cortar e que cabe alguma dúvida aí, pode cortar. E se você quiser deixar para o final também, tudo bem, tá? Como você achar melhor. Beleza. Tá bom. Beleza? Então, bora lá. Maravilha. Então vamos lá. Essa então é a proposta de parceria da Scalebase com a Merak Porcelanas, né? De crescimento de receita e otimização do lucro do e-commerce da empresa. Beleza? Então, o contexto atual que a gente percebeu que cabe melhorias é a base ampla, que ela não é tão bem explorada, então tem bastante capacidade de monetização na base de clientes que a empresa já tem. Alguma falta de clareza nas métricas, então a gente está, depois você vai ver na proposta, mas a gente tem um plano bem bacana para a gente conseguir metrificar todo o funil de vendas da empresa, desde a parte do funil da aquisição, quanto também da parte do funil da retenção, e também uma margem para aumento do ticket médio, que seria uma otimização aí mais dos próprios clientes que a empresa já tem agora. Então, o que é o Growth Marketing, né? Que é o nosso propósito, o que a gente está se dedicando para fazer da melhor maneira possível e aproveitando também, claro, que tem uma tendência que a gente vê que o próprio Meta, né, como a gente já conversou na outra reunião, vai aumentar os custos dele para o ano que vem, então vai repassar em um valor de 13 a 14% a mais para as pessoas que utilizam ele ali. O Google também provavelmente vai fazer isso, né, porque é um aumento de imposto. E também o próprio mercado, né, como um todo, se você for comparar o quanto que é o CPM hoje, né, o quanto que se paga por 1.000 impressões no Facebook, no Meta Ads hoje, comparado com como que isso era lá em 2018, 2019, 2020, você vai ver que ano após ano esse CPM ele só aumenta, né? Porque cada vez mais pessoas investem em tráfego, porque sim, é muito importante você investir em tráfego para uma empresa hoje em dia, e esse custo ele só tende a aumentar. Então o Growth Marketing ele vem também como uma resposta a isso, né? Porque ele foca justamente em melhorar todas as métricas do funil para que você consiga extrair o máximo possível, né? Da melhor maneira possível, a, a otimização do teu faturamento com base naqueles clientes que você já está comprando com o tráfego pago. Então, o que seria o Growth Marketing? Né? O nosso Growth Marketing, inclusive, ele é potencializado por IA. A gente usa muito a IA no nosso processo, em várias etapas do processo, realmente, para melhorar esse processo. Que é o quê? É você metrificar todas as partes do funil. Então, desde o primeiro contato com o cliente, você tem a noção de como que é aquele número, até cada etapa em que o teu cliente ali ou o teu lead vai passando, você ter todos esses dados metrificados e em cima disso, principalmente com base em estudos e com base em benchmarks, você conseguir ter uma noção de quais são os principais pontos, quais são os principais gargalos para você otimizar, onde é que estão os principais pontos, quais são os principais pontos de alavancagem ali no meio. Né, que em inglês tem a expressão move the needle, né, que é as métricas que mexem a agulha, que é como se fosse a métrica que realmente faz o jogo virar, as métricas mais importantes. E aquelas métricas também que elas têm maior ponto de alavancagem, porque com menor quantidade de ações, menor quantidade de tempo e energia investidos, elas vão gerar um maior resultado. Então, sempre existem métricas chaves em alguns negócios, aí depende de modelo de negócio para modelo de negócio, ou até de nicho para nicho de e-commerce, mas tem algumas métricas que você mexendo nelas, você fazendo ações em cima delas, você consegue ter um aumento muito grande, uma otimização muito grande do faturamento. Esse que é o Growth Marketing. Então, é você analisar todos esses dados, principalmente dados de números, mas também tem dados qualitativos, né, que são dados, por exemplo, da análise do copy, a análise de alguns processos de conversão ali, que não são com números, mas são às vezes com palavras, e você conseguir entender isso, ter uma visão crítica e analítica, principalmente também comparando com outras empresas do mercado e trazendo otimizações em cima disso para melhorar o máximo possível o teu funil de vendas. Então, o nosso objetivo é aumentar de pelo menos de 10 a 20% a margem de lucro do negócio, sem precisar investir nenhum real a mais em tráfego. Tá? Então, essa é a proposta principal. Isso se deve principalmente otimizando a porcentagem, né, a taxa de recompra e retenção, aumentando o ticket médio e aumentando os clientes embaixadores da marca, né, que são os clientes que vão com prazer
falar muito bem da marca para outras pessoas e trazer mais pessoas para dentro da marca. Então aqui a gente tem até essa imagem aqui que é bem importante, que ela pauta muito o que significa o Growth Hacking, né? Que é uma metodologia que lá nos Estados Unidos já estão usando com cada vez mais frequência. Aqui no Brasil ainda não se fala muito, mas com certeza nos próximos anos vai ficar mais conhecido, que é o funil, que aqui no Brasil estão chamando de funil ampulheta, né? Mas lá nos Estados Unidos eles chamam de bow tie, que é uma gravata borboleta, né? Porque o funil de marketing tradicional, como se conhece, ele é um V, né? Ele é realmente um V, assim. Então entra aqui a parte do reconhecimento, né? Que a pessoa te conhece, aí entra ali a parte do Que engajamento. a gente usa esse, né? A gente normalmente usa esse, é aquilo. E você falou, né, do menos esforço, onde algumas métricas ali pequenas, onde vão dar o maior resultado. A Gabi, ela fala muito disso pra mim, né? Como eu tô em treinamento também, de liderança, ela fala muito isso pra mim. Ela fala, Lauren, é a lei de Pareto. É 80-20, né? O que é 20% de esforço que dá 80% de lucro. Então, te cortei aqui, mas pensei nisso agora. Isso tá muito bem alinhado assim com o que a gente acredita. Exatamente. Porque tem muitas coisas que você pode executar. Todo dia tem 1 milhão de ações diferentes que você pode executar no negócio. Mas a questão é quais são as principais, quais são as que mais vão gerar resultado. Porque você pode focar numa parte que não vai gerar resultado, como por exemplo, posso focar em melhorar um post no Instagram. Beleza, é bacana, mas às vezes se você implementar um funil diferente ali, vai fazer a diferença muito maior. Então é uma questão de priorizar mesmo, né? A gente fala até o ICE Method, depois que o Daniel vai falar um pouco mais, que é o método de priorização do Growth Hack mesmo, que envolve muito isso daí. Então, basicamente, esse funil bow tie, realmente, a parte da esquerda seria a parte da aquisição, né, como eu falei, que é o reconhecimento, educação, até a parte da venda, e depois entra o nosso, que seria a parte da direita aqui, que é o principal, que a gente mais vai focar, que é depois da venda, porque muita gente esquece depois da venda, né, a pessoa foca muito, é importante fazer um tráfego pago bem feito, é muito importante, é importante ter um ótimo criativo, com certeza, também é importante ter toda a parte da aquisição, porque se isso estiver ruim, o resto também não vai estar bem alinhado, então é importante. Mas também a parte da direita é o que a maioria das empresas hoje ainda ignora, né? Que é você extrair o máximo possível do cliente que já está com você, né? Então você conseguir tirar no bom sentido, né? Claro, entregando bons produtos, entregando valor para ele, da melhor maneira possível com essa parte da direita do funil, que ainda é uma coisa que as empresas ainda subvalorizam, mas com o tempo, com certeza, vai ser cada vez mais disseminado aí, porque o tráfego está ficando mais caro. Para você ter lucro, você vai ter que otimizar o máximo possível o seu funil ali depois da compra. Então, o foco na otimização do funil de CRO, que é Custom Conversion Rate Optimization, né, que é a otimização de todas das partes de conversão do funil, absorvendo o máximo que o cliente ele pode gerar. Uma coisa interessante ali, Edu, se tu puder voltar, é que a gente falou que o Growth Marketing ele pega o funil da direita, né? E a gente está acostumado no marketing tradicional a falar só no funil da esquerda, mas na verdade, quando a gente fala de marketing tradicional, a gente pensa que está atraindo leads qualificados, que são os MQLs, e aí eles vão ser qualificados pelo time de venda no SQL. Então, na verdade, eu diria até que o Growth Marketing ele começa até antes desse funil da direita, ele começa um pouco ali no meio do funil da esquerda. E quando a gente olha só para o marketing tradicional, a gente está falando de aquisição. O que eu e o Edu a gente trabalha, na verdade, é ativação da base que você já tem. Inclusive, é por isso que a gente escolheu a dedo vocês, porque a gente entendeu que vocês estão na fase de escala. E na fase de escala, tu consegue trabalhar com uma base de leads que já é bem implementada na empresa de vocês. Dessa base de leads, tu consegue gerar receita e referral, que é a indicação, né? E é essa questão que a gente está trazendo bem para ti aqui, Lauren. A gente quer trabalhar mais a receita e a recomendação de vocês, que seria mesmo essa parte direita do funil. Então, como o Edu falou, muito importante deixar claro o que é Growth Marketing aqui, né? Como o Edu bem falou, a gente quer trabalhar com métricas, identificar as alavancas e principalmente fazer testes cada vez mais rápidos. Porque o que falta nas empresas hoje é testes rápidos. E a gente consegue fazer isso muito bem com o Growth. Mas se a gente botar Growth com IA, a gente consegue fazer 10 vezes mais rápido. E essa é a nossa metodologia aqui na Scalebase. Exatamente. Muito bom, faz sentido. Maravilha. Até o ponto que o Daniel falou ali, a gente ter escolhido vocês, realmente não é só papo
de conversa, não. Realmente a gente não pega um negócio que não tem uma base para isso, né? Porque para você poder aplicar o funil da direita, tem que ter o funil da esquerda, né? E a gente, eu mesmo, eu digo assim, ó, eu como gestor de tráfego sênior, né, já estou há mais de 5 anos mexendo, não exclusivamente com tráfego, né, também mexo muito com funil, conversão, mas eu hoje, meu cliente é um cliente que me paga bem, assim, que é um cliente que vende para os Estados Unidos. Mesmo assim, a Scalebase, a gente não faz tráfego. A gente pega empresas que já têm um tráfego bem feito e a gente otimiza a parte depois. Então, para a gente escolher o nosso cliente, foco ideal aqui dentro, para a gente aplicar o Growth Marketing, é um cliente que já tem a parte inicial bem feita, para que a gente consiga otimizar mais e aí sim gerar um grande resultado, que esse é nosso objetivo. Né? Então, nossos clientes eles realmente são selecionados. Não é uma empresa que, por exemplo, que há 2 anos atrás eu faria um tráfego pago, por exemplo, para eles. Não é. A gente escolhe uma empresa que já tem esse ponto de maturidade. E a gente não, Sim. e a gente não escolhe empresas que a gente não quer atender. Empresas que não são boas. Cara, Também é um quesito nosso. cara. Aí, então, infelizmente, uma das perguntas da Gabi já foi respondida. Qual? Na verdade, a gente tem um projeto novo que a gente acabou de startar. Eu não lembro se eu comentei, acho que eu comentei com vocês na primeira reunião. Mas a gente tem deixa eu só fechar meu WhatsApp aqui, senão. A gente tem um projeto novo que chama Flor de Jade. Depois vocês podem dar uma olhadinha, ele já tem site, inclusive. Mas ele é um projeto embrionário, né? Ele acabou de ser lançado. Porém, a gente já tem uma base de clientes também existente nela. Vem essa base de clientes muito do infoproduto da Gabi, da parte de curso. Mas a gente está expandindo tipos de produto dentro disso. E, na verdade, a gente está em busca de alguma agência parceira que faça tráfego pago. E aí a Gabi falou, você não quer perguntar para os meninos da Scale Basic se eles fazem, né? Eu falei, bom, posso perguntar. Porque, na verdade, a gente tem né, uma das nossas agências que hoje é do Merak. Só que eles são bem maiores, eles não pegam projetos tão pequenos e tudo mais. Então, a gente está em busca de alguém para entrar de parceiro com a gente aí nisso aqui. Mas, no projeto Flor de Jade, a gente já tem a questão da aquisição um pouco mais importante nesse momento, né? Então, a gente tem uma base de clientes, mas a gente precisa expandir a aquisição de novos, né? Na Flor de Jade é um pouco diferente, assim. A proposta de materiais de pintura, materiais de arte, a gente está fazendo como se fosse box de hobbies, né? Então, a gente trabalha com um box de um hobby de pintura em porcelana. A pessoa recebe todos os materiais para pintar a primeira porcelana dela. É um box de cerâmica fria, né? E assim por diante. Então a gente já tem uma proposta diferente, né? Também é uma marca que nasceu com branding já bem bonitinho, com identidade visual, já é uma marca que nasceu 100% já para encaminhar, né? Mas a gente tava no Flor de Jade, a gente precisa de aquisição do zero, então Eu acho que seria outro projeto que a gente pode ter escopo, mas não dentro desse que a gente está te apresentando. Exato. Mas, com certeza Totalmente. dá pra entrar. Seria totalmente diferente nesse momento, até porque são duas empresas com momentos realmente bem distintos, assim, sabe? Sim. Mas enfim, vamos continuar. Maravilha. Depois a gente pode conversar melhor sobre também, mas realmente seria um outro escopo. As projeções futuras, então, que a Meirac se torne referência premium, é um líder do mercado de porcelanato artesanal, no mercado brasileiro. Como você já comentou com a gente, como a gente falou, estamos alinhados nesse sentido, né? Tanto a Scalebase quanto a Meirac querem explorar mercados internacionais, a gente vai ajudar vocês nisso. E a receita previsível sem deixar dinheiro na mesa, né? Que é um termo do marketing, porque a gente percebe que com a base que vocês têm, realmente tem bastante oportunidade de dinheiro a mais para ser feito, de mais faturamento. E então manter isso estável sem aumentar o investimento em tráfego, né? Então, consequentemente aumentando a margem de lucro, porque o custo em tráfego vai seguir o mesmo. Então essa é a grande sacada. Análise de métricas e CRO, então também é algo que o nosso business ele é muito pautado. Então, eu não sei como que funciona hoje com a agência de vocês, né? A agência que vocês têm hoje, se eles já usam o Google Analytics, provavelmente sim, né? A gente vai precisar analisar lá. E só também deixando bem claro, né? Tipo, o nosso posicionamento não é de nenhuma maneira querer se meter no trabalho da agência que já está mexendo com vocês, já trabalhando com vocês, ou querer fazer o tráfego para vocês, não é nada nesse sentido. Na verdade, complementa, né? Na verdade, complementa. Exatamente. Sim. É complementar, é otimizar. Então, o nosso trabalho é muito pautado em uma análise de dados, não apenas de dados, mas principalmente de dados, né? E isso entra muito no Google Analytics. Então, a gente vai analisar todos os dados do funil ali, e principalmente onde a gente vê que tem a maior oportunidade de otimização
nesse funil de conversão total da empresa, a gente vai trazer algumas sugestões de otimização. Algumas a gente vai executar e outras, como por exemplo, um criativo diferente. A gente vê, a gente estudou uma empresa lá muito boa do ramo, seja brasileira, seja gringa, a gente viu que a gente pode aplicar isso aqui na Meirac, e então a gente viu que sim, dá para a gente fazer, mas o criativo, obviamente, a gente não vai fazer, né? A gente vai trazer daí a, a sugestão de otimização. Então, o nosso trabalho é para complementar, mas não é para substituir, né? Então, a gente vai mapear todos os gargalos do funil, ver onde é que estão as principais, como a gente já falou, né, a regra de Pareto, a gente tem os principais 80-20, e definir a estrela norte mais o KR. A estrela norte é um conceito bem importante aí do Growth Marketing, que é você a métrica mais importante de todas, que aquela métrica acontecendo, todo o resto acontece, né? Então, no caso de vocês, provavelmente, né, vai ser a parte de faturamento gerado, né, ou margem de lucro, enfim, isso também se define aí com processos. E OKRs daí são Objective Key Results, que seriam os resultados principais que a empresa vai ter que atingir. A gente vai metrificar isso certinho, colocar as metas, e em cima dessas metas colocar ações para cada uma delas. E entra também da otimização de funil, o diagnóstico qualitativo e quantitativo, né? Como eu falei, tem muitos números, mas não apenas, porque também tem a parte da narrativa, que depois a gente vai falar um pouquinho mais. A melhoria na experiência do usuário, né? Porque para otimizar o máximo possível a experiência do cliente dentro da empresa. A pesquisa internacional com a narrativa propriamente dita. Aqui é interessante falar alguns pontos. Por exemplo, a Estrela Norte, ela é específica de cada empresa. Então, vamos pegar o Airbnb, por exemplo. Eles aplicaram muito o Growth Hack no Airbnb. E aí, a estrela norte deles era quantidade de hóspedes por quantidade de casas para alugar. Então, a gente tinha ali uma razão, né, uma razão entre essas duas variáveis para definir a estrela norte. No caso de vocês, a gente teria que realmente adentrar a empresa, entender como é que está funcionando, como é que está o funcionamento do operacional, do marketing e vendas para a gente definir bem essa estrela norte. Outra coisa importante aqui é a melhoria na experiência do usuário. A gente fala bastante de NPS no Growth, que significa o quanto que o teu cliente está satisfeito. E aí, quanto mais a gente aumenta esse NPS, mais a chance dele de botar de novo o dinheiro dele na empresa de vocês. Então, ter essa métrica, ela é extremamente importante se a gente quiser metrificar a recompra de vocês, por exemplo. E também dele se tornar o embaixador da marca, né? Se ele Sim. está alto e está gostando muito, ele vai indicar, né? Sim. Inclusive, a gente está com uma ação bem legal aqui, que a gente quer envolver parte de papelaria. Então, quanto mais essa cliente comprar, a gente quer enviar uma caixa diferenciada. A gente quer criar um negócio legal, porque a gente já está fazendo estamos começando a fazer o orçamento do rebranding, né, de identidade visual mesmo. E aí a gente já está pensando em incluir algumas coisas diferentes, tipo caixas de envio, né? Essas aqui são caixas de presente, por exemplo. Mas caixas de envio mesmo, papel seda, que venha numa qualidade diferente para essa cliente que é mais especial. A gente está começando a criar isso, ainda não tomou forma, né? Ainda está no nosso consciente aqui só, mas a gente está orçando isso. Então, são coisas que a gente vai melhorando na experiência física também, né? Que eu acho muito importante, principalmente para essa cliente nossa. Com certeza. A experiência que ele vai ter comprando o produto vai ser um negócio essencial, assim, né? Então, você pode contar com a gente que a gente vai estar ajudando nisso, né? Como eu falei, a gente vai fazer uma pesquisa internacional bem forte também, não nacional e internacional. Então, vamos procurar vários cases também de negócios nesse mesmo ramo de vocês, né? Que, claro, tem algumas questões ali que por um lado, em alguns pontos é uma força, em outros pode ser uma fraqueza, né? Que é essa questão do produto personalizado, mas também abre essa margem aí para realmente poder fazer um negócio que vai encantar o cliente, né? Então a gente vai realmente fazer um estudo bem aprofundado aí para trazer ideias de como que a gente mais ideias de como que a gente pode otimizar isso para que o cliente fique realmente muito encantado, para que sem realmente mais os nossos custos, mas que a gente vê que realmente vai entregar um valor muito legal para o cliente. Sim. Isso aí você pode contar com a gente para trazer ideias e sugestões. Uhum. Maravilha. Então, como a gente falou, né, o foco é no lado direito do funil, não apenas, né? Também a gente vai analisar a parte esquerda e principalmente vai entrar também a parte da narrativa, né? Mas a funil de indicação ali, que é a criação e otimização do sistema de referências entre clientes. Então, não é apenas, vamos criar um negócio aqui, vamos passar para o pessoal da Meirac ali e pronto, é isso.
Não, a gente vai também estar sempre, uma palavra que se usa muito no growth marketing também, que é a iteração. Iteração é você estar sempre analisando a métrica que aquela atuação gerou e otimizando em cima dela, né? Então, essa iteração vai estar sempre acontecendo nesse funil de indicação. A taxa de recompra, então, estratégias para aumentar com que esse cliente compre mais vezes e que ele seja retido na empresa. Ticket médio, então, implementação de upsell, cross-sell, order bump, a gente já sabe que alguns de vocês têm, mas a gente vai também trazer toda uma metodologia estratégica para conseguir otimizar esses pontos ao máximo possível. E a parte dos embaixadores, né, que esses clientes eles realmente se tornem apaixonados pela empresa, né, que realmente seja uma referência nesse mercado e que eles indiquem com prazer, né, com gosto para outras pessoas. Se Aqui, tem um... Ah, tá. Pergunta se alguém ia aqui, complementar, que você não vai mostrar uma outra coisa. aqui a gente já está falando sobre assessoria, Lore. Então, além de a gente estar dizendo para vocês o que vocês podem fazer para ir para o próximo nível, a gente está dizendo, ó, a gente faria isso. Com todo o nosso estudo, toda a nossa carga Sim. que a gente já tem, a gente está dizendo para vocês, ó, o próximo nível é esse. Então, Uhum. ó, eu acho que não é surpresa para ninguém que a gente vai botar um pitch no final, mas Sim. mesmo se a gente não fechar negócio, nada disso, isso é importante para vocês terem no preço de Sim. vocês, para vocês verem o que vocês devem fazer agora, Sim, tá? com certeza. E deixa eu perguntar, uma das minhas principais dúvidas é como, através apenas de vocês entrarem dentro dos nossos sistemas, então, por exemplo, putz, a gente faz campanhas de mensagens através da Martins. A Martins não é uma coisa que vocês vão estar ali fazendo, né, colocando a campanha para rodar. Acredito eu, se eu estiver errada, vocês me corrijam. Mas vocês vão, através das análises de dados, etc., dessas campanhas que a gente monta, vocês vão sugerir novas e também, não, Lori, vamos otimizar essa daqui. Mas vocês vão mais levantar, o que eu quero entender, né? As pesquisas e a visão de um todo disso de análise de números, mas vocês não vão atuar com nenhum sistema, não vão executar. É isso? Estou entendendo Vamos, o certo? algum sistema a gente vai botar, mas a gente Legal. precisa identificar o quê? Por exemplo, vocês Uhum. precisam de um banco de dados para comportar todos os clientes, porque a gente quer montar uma plataforma para o cliente único. Ou a gente quer Entendi. fazer tipo em tiers, em classificações de clientes. Daí a gente Uhum. vai ter que ter no banco de dados quais clientes são os clientes número um, quais clientes é o cliente número 2, quais clientes são os clientes número 3. E daí a gente Entendi. precisa desse banco de dados que, por exemplo, a gente vai usar o Supabase para isso. Não sei se vocês já Uhum. ouviram falar. Já ouvi falar, mas nunca tive contato, assim. Então assim, a gente vai atuar na execução com algumas ferramentas, mas dependendo da entrega, porque isso aqui é personalizado, dependendo da entrega, a gente usa tais ferramentas, a gente precisa de outras ferramentas em outras, mas, por exemplo, aqui é claro que a gente vai precisar do acesso do Google Analytics, por exemplo. Um exemplo, né? Um exemplo de ferramenta. Sim, sim. Uhum. Não, entendi. Você conhece a diferença do conceito de assessoria para consultoria, Lori? Edu, na verdade não, porque tudo que a gente já teve aqui foi a parte de consultoria. Inclusive, a gente tem eu acho que eu comentei também com vocês que a gente tem uma consultoria financeira que hoje está aqui presente. Então, o pessoal vem, acho que se não me engano, toda quinta ou toda sexta aqui presencialmente para montar algumas coisas. Fora isso, eles entregam para a gente de fora também. Enfim, então eu sei a parte de consultoria, que inclusive eu também faço algumas pessoal, né, no meu pessoal. Mas a parte de assessoria, não. Maravilha. Então, você vai ver que a nossa proposta de parceria, ela envolve as duas, nesse caso de vocês, né? Mas, basicamente, a consultoria, no conceito, ela vai te passar a informação, ela vai analisar as suas coisas, mas ela não vai botar a mão na massa. Já a assessoria, ela vai. A assessoria, ela Então a vai... gente tem assessoria, então. Então é assessoria. É Maravilha. assessoria, então, por exemplo, a financeira é super uma assessoria. Então, se bota a mão na massa, é assessoria. É, Então, no nosso caso, realmente é uma assessoria, mas também algumas partes a gente também vai implementar a consultoria, mas a maior parte sim é a mão na massa. Mas, como a gente falou, como o serviço ele é acoplado na empresa, cada empresa tem algumas ferramentas, algumas coisas diferentes, então a nossa oferta ela sempre é personalizada, né? Ela não é uma coisa só, assim, como se fosse um produto pronto que a gente só fala, tem o mesmo PPT para todo mundo, só fala, ó, isso aqui já era. Não, a gente tem um negócio personalizado porque cada empresa é uma empresa, né? Então, É, também você falou.
Às vezes, executar a campanha numa ferramenta lá que vocês já executam, depende do caso, né? Mas, assim, analisar todas as métricas e trazer otimização em cima daquela ferramenta, sim. Agora, tem outras ferramentas que, com certeza, a gente vai botar a mão na massa e executar ali. E, por exemplo, lá na frente, daqui a pouco a gente vai falar de teste ICE. E aí, dentro do teste ICE, que é uma semana de teste, a gente vai botar ali dentro. Por exemplo, a gente vai botar um agente de A de SDR para vocês. E aí a gente precisa de um MVP, que é um produto mínimo viável, e a Sim, gente vai fazer isso, entendeu? Daí é outro ponto que a sim. gente toca, que a gente realmente sempre foca em entregar para vocês o que vocês precisam, fazer o teste, esse teste funcionou, beleza, então agora vamos trabalhar para Aham. fazer o produto completo. Sim, faz sentido. Uhum. Maravilha. Eu tenho um negócio que eu queria, que eu acho que é bacana para você ver aqui, que essa planilha, uma planilha de métricas, ela é focada mais na parte de aquisição do que na parte esquerda do funil do que na parte direita, né, da retenção. Ela é mais da aquisição, mas ela também a gente usa esse conceito, não especificamente essa planilha em específico, né, mas ela vai explicar o conceito, porque isso também se aplica para o lado direito, né? Mas então analisando as métricas, a gente consegue, por exemplo, ter uma noção já. Então, digamos assim, essas partes em amarelo a gente completa e as partes em verde ela já calcula automaticamente, né? Então, digamos que hoje vocês investam, sei lá, 18 mil em tráfego por mês. O custo por sessão, né, quanto que paga para uma pessoa acessar a página de vendas, ali, a página de compra do produto, 58 centavos, ou possivelmente seja mais. Ticket média é 200 e a taxa de conversão no site é 1,40. Então, a gente vê que nesse caso seria um ROAS de 4,83, 31 mil visitas por mês, um CPA de R$ 41, 434 pedidos no mês, um faturamento de 86 mil. Beleza. Agora, digamos que com as nossas ações, o mesmo investimento em tráfego, se aumentar nenhum centavo, digamos que o ticket médio de vocês passe de 200, provavelmente é mais, né? Que o de vocês é mais personalizado, mas digamos que ele passe para 350, um aumento de 75% praticamente. O mesmo investimento em tráfego de 18 mil, o mesmo custo por sessão, mesma taxa de conversão, isso ia gerar já 152 mil, de 80 e poucos mil já vai passar para 152. Agora, digamos que a gente consiga aumentar a taxa de conversão de 1,4 para 1,6. Seria só um aumento de 0,2%, que não é uma coisa difícil de fazer. De 152 já passar para 20 mil. E esses 20 mil, a gente sabe que não é 100% líquido, porque tem um custo de imposto, né? Porque todo negócio paga imposto. Mas seria quase líquido, porque o investimento em tráfego ele continua sendo 18 mil. Então, claro que esses dados aqui são fictícios, eu não tenho o custo de posição de vocês ainda, né? A gente vai ter depois no projeto. O ticket médio de vocês, talvez ele já seja próximo disso hoje, a gente consegue aumentar algum tanto. E a taxa de conversão, eu aposto em todas as minhas fichas que com os nossos processos a gente vai conseguir aumentar essa taxa de conversão maior do que ela é hoje. Eu não sei quanto ela é hoje, mas eu aposto que com um processo bem estipulado a gente consegue aumentar. Então, a nossa proposta é muito sobre isso, manter o investimento em tráfego. Claro que se estiver dando muito bom, como você mesmo falou, que a Gabi, se está dando bom, ela está disposta a investir mais, né? Mas a proposta ela é investindo a mesma coisa em tráfego, aumentando outras métricas, que isso aqui eu só estou falando da parte esquerda do funil, que a gente vai otimizar. Mas não estou nem falando da parte direita, que não entra o tráfego, né? Mas todas as questões que a gente já conversou. É aumentar esse valor final aqui do faturamento sem ter que colocar mais dinheiro em tráfego. Essa é a nossa proposta com a Scale Base. Bem legal, Maravilha. bem bacana. Então, bora continuar. Maravilha. Então, aqui na parte de testes e otimização de copy, né, entra o framework. Alguns dizem ICE, alguns dizem ICE, depende da pessoa, né, mas vai estar certo, que é impacto, confiança e esforço. Então, que é basicamente assim, é uma metodologia de growth, você priorizar qual que vai ser a execução principal com base, até linkado com o princípio de Pareto mesmo, né? Que é você, com base nos dados, você metrificar o que é mais importante, o que é mais 80-20, e você focar os seus esforços primeiro ali. Né? A gente usa também IA para auxiliar nesse processo, que faz com que a gente consiga otimizar até com mais velocidade. Então, sobre testes e iterações semanais, e a priorização ela é baseada em dados, né, para a gente definir o que vai gerar mais resultado. Essa parte da narrativa é uma parte que o Daniel ele é especialista, ele como estrategista ele foca muito nessa parte da narrativa. Então, o posicionamento, a narrativa aliada com o ICP, né, o cliente ideal, e a
comunicação constante ali com esse cliente. Essa parte de implementação rápida com IA, ela é muito interessante, porque aqui dentro, mesmo nós não estando com tanto caminho assim, a gente já conseguiu ver alguns processos que a gente consegue automatizar com IA. E são coisas que a gente consegue automatizar em 2, 3 dias, implementando IA no N8N, por exemplo. E também, se a gente não consegue por automação, a gente cria um app rápido. Por exemplo, a gente estava com um gargalo de um processo. Sempre quando a gente fazia uma reunião, eu gravava a reunião, tinha que botar num editor de vídeo para transferir para MP3. E desse MP3 eu botava no Google Studio, o Google Studio me dava a transcrição, botava no ChatGPT porque ele é melhor para resumo, e daí eu tinha o resumo da reunião. O que eu fiz? Eu fiz um aplicativo rápido, no code com IA, em que ele simplesmente faz tudo isso para mim. Eu clico um botão, ele grava, como tem uma API do Google Studio, ele já joga no Google Studio, tem a API do ChatGPT, ele já manda pro ChatGPT, já faz resumo e já me dá ali de cara. Então, é um negócio que eu gastaria 20 minutos, eu gasto segundos. E aí a gente vê o poder da IA na alavancagem para diversos processos, né? Então, o que é importante aqui? É a gente entender quais processos que estão demandando de vocês, em que a gente pode automatizar e otimizar com IA. E a parte da narrativa, é sempre bom tu deixar mais explícito para o teu público quem tu está servindo, qual que é o teu cliente ideal, se realmente a gente não está deixando, por exemplo, não está deixando a cauda longa de fora, por exemplo, que é uma expressão do marketing, se a gente está condizente com os founders, se o founder não tem alguma coisa ali muito que ele não estava dando importância, mas botando isso na copy faz toda a diferença para o cliente ideal, que para ele é óbvio. Por exemplo, no Mad Men, eles estavam com um problema no marketing de cigarros, que toda fábrica que produzia cigarros tinha a mesma narrativa. E aí, o personagem da série, ele estava conversando com o dono da fábrica e ele perguntou mesmo, tá, e como é que é feito o cigarro de vocês? E ele explicou, a gente primeiro coleta ali e depois a gente tem que desidratar e não sei o que, e a gente queima, é queimado. Eu não sei se a tradução é queimado, em inglês é toasted. E daí ele... Torrado, acho. Torrado, é. E aí ele teve esse insight conversando com o dono da marca. Ele teve esse insight, pô, é torrado, it's toasted. E aí isso virou copy. Isso realmente é um exemplo de copy que foi usado na vida real dentro da série. E é um exemplo de narrativa que a gente pode trazer para vocês. Só conversando com os founders, a gente já consegue ter uma ideia melhor de copy que a gente pode implementar nos criativos, na landing page, tudo isso. E esse foi o meu trabalho por 4 anos, de conversar com as pessoas, entender os especialistas, entender o que eles realmente têm de valor ali, que eu consiga explicitar para o cliente deles, né, o cliente ideal. Sim, Maravilha. eu também acredito muito nessa questão da copy, da narrativa. A gente tenta fazer muitos ajustes também, a gente tenta trazer isso, mas realmente, por enquanto, a gente vai pelo feeling e pelo que a gente vê das clientes sem nada metrificado, né? A gente vai acompanhando conversa, a gente vai acompanhando o que eles querem, a gente vai, né? Eu estou tentando reunir isso numa métrica, em algo que eu falo, não, isso aqui é palpável, eu consigo replicar isso, né? Uhum. Então, é bem no momento que vocês chegaram. Maravilha. Boa. Maravilha. Então, fez sentido para ti até aqui, Lauren? Tem alguma Faz dúvida? bastante sentido. Por enquanto, não. Tá tudo Maravilha. ok. Maravilha, combinado. Então, bora continuar. Então, os bônus exclusivos da nossa proposta, né? A consultoria mensal, que é um complemento estratégico personalizado com a gente, né? Então, além da assessoria, como eu falei, né? Que é realmente botar a mão na massa, a gente vai ter também essa parte de análise geral do negócio, uma análise mensal. O dashboard integrado, então isso a gente vai fazer um dashboard que vai integrar as métricas que estão no e-commerce, né? Se não me engano, você falou que é no Shop, né? Se não for, você me corrige. Mas as Isso. métricas... Isso, no Shop, né?
Nuvem Shop Uhum. conectado com esse dashboard, também as métricas que não estão na Nuvem Shop, como, por exemplo, métricas do GA4, para que vocês tenham realmente um quartel geral das Sim. métricas de marketing e vendas. Então, por exemplo, assim, digamos que vocês vão fazer uma reunião estratégica ali, aí vocês abrem isso aí, vocês falam, ó, no mês passado essa métrica estava tanto, agora está Uhum. tanto. A nossa OKR Sim. para essa métrica é chegar nesse mês em tanto. Para isso a gente tem essas ações. Como é que está essa métrica nesse momento? A gente está no caminho? Não está? Então, esse Uhum. dashboard ele vai servir muito para você metrificar e conseguir ter noção daquilo que você está vendo. Assim, né? Quando você Sim. metrifica, você tem uma luz, né? Você tem um norte, tem uma clareza. Então, Com esse é o certeza. objetivo do dashboard. A Então, gente tem, a gente tem um, desculpa, Edu, a gente tem um tudo bem. dashboard que a gente usa, mas ele tá simplificado ainda, a gente tem falta de várias métricas nele ainda, sabe? Ele é mais para Uhum. acompanhar o nosso ROAS, né? Acho que eu comentei com vocês, que é o Solomon que a gente usa, que ele puxa da nuvem. Mas ele realmente ele é bem básico, ele não tem tudo igual você está falando e ele não integra com o Analytics. Ou Hum, talvez ele integre, mas a gente não tem essa integração hoje, né? maravilha. É bem importante que tenha, né? Para você não precisar olhar em dois lugares diferentes e acabar perdendo um pouco dessa performance, desse lugar central, né? Então, você vai ter que olhar dois lugares ao mesmo tempo e fica mais difícil, né, de conseguir controlar tudo. A ideia realmente é trazer num lugar só e também que ele te mostre de uma forma visual, né? Então, por exemplo, é muito bom você ler o número, muito importante, mas também é muito bom você conseguir visualizar o funil como um todo, que ele realmente te mostra, ó, isso aqui tá tanto, a média do mercado que a gente tem aqui de benchmarking é tanto, então nossa meta para esse mês é tanto, e aí ter tudo isso aí de uma forma visual, vai ser bem bom para vocês. E a outra parte é o Scale Labs, que está em construção, né? Então algumas das ferramentas, praticamente todas as ferramentas que a gente está construindo com IA, elas vão estar no Scale Labs, né? Que são a nossa biblioteca de IA com ferramentas de marketing, né? Então, uma delas é essa que o Daniel acabou de falar aí, que eu não sei, talvez para vocês realmente tenha utilidade, tá? Porque, digamos assim, você vai fazer uma call com a Gabi, e aí vocês trocam ali várias ideias sobre estratégia. Aí vocês usam essa ferramenta que o Daniel falou, vocês gravam, vocês colocam isso dentro de um processo lá de vocês, e toda a reunião estratégica que vocês fizerem, vocês já conseguem gerar um resumo e colocar Nossa, lá em muito algum lugar legal. que fique em lugar fácil para vocês conseguirem acessar, entendeu? Então, Sim, todas as ferramentas que a gente vai construir estão disponibilizadas para os clientes da Scalebase também. sim. Então, eles ficam à vontade Muito legal, para. porque eu tenho que ficar igual uma maluca escrevendo tudo no caderno. Peraí, fala de novo. Exatamente. Aí você perde um pouco o foco da conversa que você tem que escrever. A Sim, ideia aqui é que você foque totalmente na reunião e deixar que a IA faça esse trabalho mais pesado assim para você, de fazer esse tanto a entendimento ali, né, escrever, quanto depois resumir, vai ficar muito fácil de consumir, conseguir consultar, para não ter que depois ler um textão gigante. Você só lê os principais pontos. Né? Então isso é muito forte. E webinários mensais, porque a gente está produzindo aí webinários mensais para treinamentos de marketing com IA, então também vocês vão ter esse acesso. E não só isso, mas os resumos gerados por IA. Então, a gente acredita muito nisso, tá? Você deve ter percebido justamente nesses últimos minutos que a gente acredita muito nesse ponto de uma conversa inteira de muitas horas, usar a IA para resumir, porque ela resume muito bem. Porque hoje em dia, quem que vai ficar lendo um texto de uma conversa que foi falada por 1, 2 horas, né? Ninguém tem tempo para isso. pois é, meu É, Deus. exatamente. Hoje em dia, no mundo que a gente está, ainda mais a gente estava num evento, a gente foi num evento de growth essa última sexta-feira, evento Aham. da V4, e até o cara falou lá, que ele é um dos líderes da V4, né, que é uma empresa gigantesca, ele falou, cara, a melhor coisa é você gravar esse tipo de evento e depois você coloca na IA, ela resume, porque ninguém vai escutar um evento de 2, 3, 4 horas depois. É, sim. Ninguém vai ter tempo para isso. Então você grava e depois você pede o resumo do que é importante ali, né? Que é muito Uhum, importante para você. sim. Então esse é um ponto bem interessante. Beleza? Esses bônus aí são que a gente conseguiu fechar ainda hoje. Se vocês tiverem alguma questão que vocês avisem a gente, tá? Mas os bônus são para a gente Sim. fechar hoje. É, eu adianto para vocês que hoje eu não vou conseguir trazer a resposta para vocês. Provavelmente Maravilha. não. Apesar que hoje eu tô aqui no ateliê e tudo mais, talvez eu consiga uns 10 minutinhos da Gabi, mas vamos ver. Então eu não Perfeito. tenho certeza. Tá. Você me avisa se tiver Eu aviso. alguma questão com isso, Pode mas deixar. também. Maravilha. Perfeito. O valor completo do pacote, então, uma assessoria mensal, seria dos dois profissionais, um CRO, mais com os bônus e os extras, né? Seria esse valor aqui, a assessoria de 60 mil, o CRO de 12 e os extras mais de 11. Então, o que a gente tem para oferecer para vocês é uma oferta de founder, né? Então, como a gente falou,
Eu já trabalho há 5 anos no mercado digital, principalmente com tráfego pago, mas não apenas, né, com análise de funil, o meu cliente Estados Unidos usa Uhum. mais para tráfego pago. O Daniel já está há 4 anos aí também como estrategista, mas a Scalebase como empresa, essa parte da Scalebase mesmo, a gente Aham. começou com pouco e a gente precisa Sim, de cases, então por isso que a gente está disposto a fazer um valor de founder, né? claro. Então, por exemplo, há 2 anos atrás, quando eu fazia serviço de tráfego pago para negócio local, às vezes para uma imobiliária ou para um médico ou para Uhum. outro negócio, eu cobrava 1.200 por mês, eu sozinho. Sim, E aqui, depois de 2 anos, com muito mais experiência prática, muito mais experiência teórica também, muito investimento em curso, em eventos, em mentorias, aí o Daniel, junto comigo também nessa parte estratégica, é um valor de minha gestão de tráfego, provavelmente menos do que você paga hoje na gestão de tráfego, por 2 profissionais dedicados no negócio de uhum. vocês, né? Então, o valor é de 1.200 por mês. Esses são 6 meses de parceria estratégica. Então, depois esse tempo ele é renovado mês a mês. Entendi. E para que vocês não tenham risco nenhum, né, que fique muito fácil para vocês tomarem a decisão, que vocês não tenham que ficar com um risco inerente, né, talvez vocês não Uhum. conhecem isso ainda, a gente oferece 2 tipos de garantia. Uma garantia incondicional, que se por qualquer motivo, seja qualquer motivo que vocês tiverem, independente de qual seja, em 60 dias vocês têm direito de cancelar e receber 100% do valor de volta. Então, se em Uhum. 60 dias tomar a decisão, ó, não tá bom, não gostamos, não queremos mais tal coisa, sei lá, Sim, desistimos de tudo, do negócio, sei lá, queremos a devolução. Beleza, não tem problema nenhum, a gente devolve, a gente entendi. não avisa, não tem nenhum problema. Então, pode ficar tranquilo quanto a isso. A gente confia no nosso serviço, a gente confia na nossa entrega, então a gente está bem tranquilo que Uhum. aconteça isso daí. E também uma garantia condicional que é da performance. Né? Então, se 10% da margem, a gente não conseguir aumentar esse 10% da margem, como a gente falou, né, da margem de lucro ali, a gente Uhum. também oferece a devolução. Então, a gente está bem confiante que o resultado que a gente vai entregar para vocês, tanto Sim, por meio dessas duas garantias aí. sim. Bem bacana. E as duas garantias não é opcional, né? O outro, é as duas mesmo de As vocês, duas assim, As as duas duas, inclusas, entendi. as duas conclusas, as duas no exatamente. Aham. contrato. Sim, As duas em contrato. legal. 6 meses de parceria. Uhum. Gente, esperava mais ou menos isso mesmo, pra ser sincera com vocês. Não esperava, eu esperava na verdade um pouco mais, né? Imaginei, mas como vocês também prepararam bastante no sentido de, Lauren, estamos procurando case, então eu imaginei que ficaria realmente nessa faixa. Claro, preciso levar pra Gabi, pra gente analisar e tudo mais. Eu acho que é um momento que sim, a gente faria isso, tá? Eu acho que é um momento que a gente tá fazendo isso sozinhas, né? E a gente tá com, em paralelo, outros movimentos aqui dentro. Então, essa semana mesmo começa uma estagiária minha de marketing aqui para me auxiliar. Então, a gente está crescendo a equipe, tem vários movimentos acontecendo aqui dentro também. Então, eu acho que é um momento muito legal para eu levar isso para ela e a gente analisar. Não posso falar nada com certeza para vocês, né? Porque eu vou analisar com ela junto. Mas eu imaginei que dentro do valor do investimento, acredito que era isso mesmo, então não acho que está super dentro, tá? Já para trazer uma devolutiva para vocês. E é isso. Eu acho que não tem nenhuma dúvida mais. Talvez surjam dúvidas da Gabi e aí eu vou mandando para vocês no WhatsApp. Com Que certeza, claro. provavelmente vai surgir Claro. Se ela da Se quiser ela parte fazer uma dela. reunião com a quiser. gente, é isso. Pode. Se ela quiser fazer uma reunião, conversar com É, a gente aí também, Pode, pode não, ficar pode ter tranquilo. certeza. Se ela preferir, isso. Sim, eu Se acho ela preferir que mensagem, tudo bem. Se ela quiser fazer uma reunião pra gente bater o papo também, sim. a gente Não, com defende. certeza. Se ela se interessar, se ela ver. Eu já mandei aquela primeira apresentação, né, de vocês pra ela gostou bastante. E aí até que ela perguntou, ela falou assim, nossa, será que os meninos não pegariam também um projeto mais novo, né? Que é o Flirt Jade e tudo mais. Eu falei, olha, Gabi, podemos ver, né, com eles. E então ela já tem gostado, né, do que vocês foram apresentando e tudo mais. E aí agora eu apresentar essa segunda que tem tudo explícito, né? Que vocês explicaram tudo que vocês fazem para ela também, pra gente discutir, conversar sobre isso, mas é bem legal, assim, muito legal mesmo. Eu acho que é aquilo que eu falei pra vocês, eu como marketing também estudante disso eternamente, também acho que esse é o caminho que a gente tem pro futuro, sabe? Não vejo outro caminho a não ser esse. legal, legal. É Lauren, bem legal. uma coisa aqui é Uhum. que, como tu pode ver na nossa garantia, a gente é bem results driven, a gente é bem guiado pelos resultados, tá?
Então, como a gente botou ali a garantia da performance, vocês vão ter 10% de margem. Isso é Sim. algo que a gente garante. É o que a gente consegue garantir. Está dentro do nosso escopo. Sim. O que seria interessante para vocês é fechar hoje, conversa, se Sim. ela gostar, mas eu acho que fechando hoje vocês já garantem os bônus. A gente quer fazer o webinário com todos os nossos clientes mensalmente, e dentro desse webinário a gente vai passar todos os insights que a gente recebe Legal. mensalmente. Então, conversa com ela, vê se Sim. vocês fecham hoje. E se vocês não quiserem mais amanhã ou semana que vem, não, cometi um erro, não pensei bem. Cara, pede reembolso. Pede reembolso que vai estar Sim. dentro do contrato, entendeu? Mas só para vocês garantirem os bônus. Sim. Não, faz sentido, total. Eu vou sim tentar pegar uns 10 minutinhos dela ali, sentar com ela e mostrar. Inclusive, se vocês puderem me passar a parte escrita dessa reunião também ajuda bastante. Tudo isso que vocês trouxeram na parte escrita também ajuda. E tento trazer a resposta para vocês ainda hoje, com certeza. Fechou. Mas eu achei muito interessante. Se eu não tivesse achado, não teria trazido a reunião até aqui, né? Até esse ponto. Acho que os nossos tempos são preciosos. Mas é isso. Eu vou levar pra Gabi sim. Se eu ver que ela realmente falar, não, Lari, beleza, quero conhecer mais, quero entender um pouco mais dos meninos, tudo mais, eu marco com vocês. A agenda dela é um pouquinho complicada, mas a gente tenta. E qualquer dúvida que eu conseguir também, tirando pelo WhatsApp também, a gente vai se falando por lá e tirando as dúvidas por lá também. Fechou. A gente vai fazer um grupo pra gente conversar ali dentro, só pra gente ter uma comunicação melhor, tá? Perfeito. Melhor ainda. E a gente vai enviar lá também já essa apresentação aqui. Isso. Não a apresentação só, a apresentação ela no PPT sim também, mas também a